Aleluia. Então, sobre o ministério dos anjos, o que os anjos fazem? O que os anjos fazem? Hoje eu quero mostrar algumas das coisas que eles fazem. E eu tenho certeza que você vai se identificar com alguma coisa e vai perceber que você não tem utilizado o trabalho dos anjos para a sua vida, não é? Mas antes de eu falar isso, eu quero dar uma introdução dizendo que às vezes nós pensamos, eu não sei porquê, eu sei que isso está no mundo e o mundo é negativo, o fato de Adão e Eva ter pecado e a gente ter carregado aquele pecado faz a gente ter uma mente culpada, acusada, uma mente, sabe, daquela que em condenação. Então o ser humano vive em condenação. Então eu queria falar isso para você. Gente, Deus é o maior interessado em querer ver você bem. Deus é o maior interessado em querer ver a sua família bem, o seu casamento bem. Mas pastor, não está bem. Então tem alguns fatores que determinam isso para a sua vida, mas não Deus. Não é Deus. Alguns fatores, e o principal deles, que eu vou apresentar agora para você, é a sua própria maneira de pensar. O principal fator que determina que as coisas não fluam na sua vida, e eu digo em todas as áreas, é a sua maneira de pensar. É aquilo que eu introduzi dizendo ali. Sabe, o nosso sentimento, pensamento condenatório, nos autocondenando. E nós costumamos pensar muitas vezes, na verdade nós evitamos de pensar que Deus quer o nosso bem. Por que Ele não iria querer? Por que Deus iria querer você desempregado? Por que Deus iria querer você falindo? Por que Deus iria querer você sem dinheiro, sem condições? As pessoas pessoal, nós vamos comprar aqui um negócio aqui, todo mundo junto aqui, vamos comprar para a gente comer junto. Eu não posso, eu não tenho dinheiro. Por que Deus estaria feliz com você sem dinheiro para poder participar? É um exemplo. Por que você se vê assim, pensando que eu não sei se Deus ele tem interesse em me ver bem, em me abençoar? Por que Ele não teria? Porque Ele não teria um pensamento de... Sabe, gente, deixa eu falar isso para você. Você sabe que pessoas são bem-sucedidas. Pessoas têm boas coisas. E por que você não? Por que você não poderia ter também? Porque Deus estaria contra você e a favor daquelas pessoas que estão desfrutando de coisas boas. Porque pessoas têm uma família feliz, abençoada, e você se vê muitas vezes e olha e fala, por que a minha família não é assim? Será que Deus não tem interesse nisso? Será que Deus, ele não quer que você viva bem? Mas a Bíblia diz que Jesus, falando em João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que você tenha vida e desfrute a vida com abundância. Isso é as palavras de Deus. Mas por que nós não deixamos essas palavras entrar em nós? Porque nós olhamos para essa palavra e aquilo que o mundo fala, aquilo que o diabo fala e o negativismo fala é mais forte do que a própria palavra de Deus. Por quê? Porque essas palavras não penetram o nosso coração de que Deus quer nos ver bem e abençoados. E que, na verdade, a Bíblia até diz que Deus já nos abençoou. Ele se antecipou e nos abençoou. Então, por que a gente não pega essas palavras que são as palavras de Deus e colocamos ela em nós? Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos bons, de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Quem é de nós que deseja um fim ruim? Se Deus diz que deseja para nós o melhor para nós e o fim que nós desejamos, quem de nós deseja um fim ruim? Ninguém deseja. Você não deseja, eu não desejo. Se eu e você não desejamos um final ruim, mas pensamos num final abençoado e de paz, e Deus diz que Ele quer dar para nós um fim que nós desejamos, por que nós não pensamos isso? Vê que é um problema de pensar? Vê que é um problema de pensamento? É o que eu disse para você, é um problema de pensamento. Por que Deus não iria querer abrir as portas? Por que Deus não iria querer fazer que a Jane, por exemplo, venda bem? Por que não?
Por que Deus estaria contra? Por que Deus estaria contra você de ganhar bem, de ter aumento, de ser promovido? Por que não? Por que não? Eu estou tentando falar de um jeito que possa liberar na sua mente, porque o problema está na sua mente. Eu vou falar dos anjos, mas se eu não aplicar isso aqui, ajudar você a aplicar isso aqui, o trabalho dos anjos vai continuar do mesmo jeito, eles de braço cruzado, esperando alguma vez você decidir que quer ser abençoado. Então, para falar do ministério dos anjos, eu tenho que destravar algo aqui. E esse destravar é dizer para você, por que Deus não iria querer você bem? Por que Ele não iria querer ver você vender bem? Por que Ele não iria querer você produzindo? De fato que Ele abençoou o homem, vai, multiplica, produza, encha a terra. Sede fecundo, multiplicai-vos. Eu só estou citando para você palavras de bênção que está na minha e na sua Bíblia. Então por que Deus não iria querer você feliz e abençoado? Por que Deus não iria querer você ter um casamento, encontrar alguém para a sua vida? Deus, acho que Ele me quer solteiro. Por que se você não quer? Se você não quer, Deus não quer. Porque Ele quer o fim que você deseja. Ele quer o fim abençoado e próspero para você. Sabe, às vezes, gente, isso aqui é tão real que eu estou falando, que às vezes eu falando isso, pessoas começam, essa igreja vem falar de bênção de novo. Você acha que eu deveria falar sobre maldição? Jesus nos livrou da maldição e nos colocou na bênção. Ele nos colocou na abundância e eu vou ficar com o que Deus me colocou, não com o que o diabo quer me colocar. Então a pergunta volta à tona. Por que Deus não iria querer ver você bem, feliz, abençoado, próspero, promovido, crescendo, avançando de glória em glória, de bênção em bênção, de vitória em vitória? Por que não? Fechando grandes contratos, porque o outro tem que fechar e você não. Sabe, o mundo dos negócios, os coachings, essas pessoas que treinam as emoções das pessoas, eles ensinam que se você pensar certo, vai funcionar. Só que isso eles tiraram da Bíblia, porque a Bíblia também diz isso. Se você pensar certo, vai dar certo para você. Se você pensar errado, vai dar errado para você. Então, meu irmão e minha irmã, decida hoje que você quer o melhor que Deus tem para a sua vida. Você decide que você quer o melhor. Então, a partir daí eu posso falar para você sobre um ministério poderoso, que é o ministério dos anjos. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, vamos lá. Aleluia. 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 1:14. Aleluia. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Eu não vou ter tempo para ler todo o contexto para você, mas o contexto está falando dos anjos e falando que Jesus é maior do que os anjos e recebeu um ministério maior do que os anjos. E aí ele volta a falar dos anjos dizendo, eles, os anjos, não são porventura espíritos ministradores. Essa palavra ministrador quer dizer o quê? Olha só, você deve perceber que eu estou ministrando para você. Quando eu estou ministrando para você, eu estou te dando algo, te servindo algo. Quando se fala que os anjos são espíritos ministradores, você tem que lembrar de um garçom. Eu sempre consigo lembrar de um garçom. Um garçom serve a gente, ministra a gente, ele vem trazer algo para nós. Um garçom faz isso. Então o garçom é um ministro, ele está ali ministrando quando você está naquele restaurante. Agora veja, o garçom ele não fabrica o que ele vai te servir. Ele apenas pega dali e traz para você. Por quê? Porque ele é apenas o garçom, o espírito ou a pessoa ministrando a você. No caso dos anjos, eles não fabricam o que eles vão trazer para você. Eles trazem para você o que Deus já tem liberado para você. Então os anjos são espíritos ministradores, servos a serviço dos que hão de herdar a salvação. Quem são estes? Eu quero encorajar você. Você é aquele que
há de herdar a salvação. Então, eles foram dados ao nosso favor, serviço a favor, a nosso favor. Eles foram dados para nós com um propósito: nos servir. Agora, dentro desse nos servir, o que eles fazem? Como eles servem? Como eles nos servem? Em primeiro lugar, assim que você nasceu na terra, Deus colocou um anjo para ser o seu anjo da guarda. E deixa eu te dizer que isso não é uma palavra do mundo, não. Deus deu um anjo para ser o seu anjo da guarda. Em Mateus capítulo 18, versículo 10. Mateus 18, 10. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Ele está falando sobre as crianças que veio a ele. E aí ele disse: não despreze essas crianças, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Os seus anjos, quer dizer, essas crianças tinham anjos que era delas. Como é isso? Deus, Ele manda, assim que você nasce, um anjo para cuidar de você. E todos nós temos um anjo para nos servir. Agora, esse servir a nós, eu quero te dizer que ele não acontece automaticamente. Ele não acontece automaticamente. Não é automático. Em primeiro lugar, existe uma forma de você agir que você provoca o seu anjo. Provoca ele. Negativamente também. Você pode provocar o seu anjo. Você pode falar de determinada forma que os anjos não conseguem agir na sua vida. Sabe? E se você fala as palavras de Deus, os anjos obedecem à voz da palavra de Deus, que está no Salmo 103, 19. Salmo 103, 19 e o 20. Nós vamos ler. Aleluia. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Próximo. Vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Os anjos obedecem a palavra de Deus. Então, como é isso? Como isso funciona? Sabe, a minha Bíblia, a sua Bíblia, por si só, é um livro. Mas quando esse livro ele é colocado em você e falado por você, você está dando voz à palavra de Deus. E quando você dá voz à palavra de Deus, os anjos pegam as palavras que foram faladas por você de Deus e eles começam a agir para a sua vida, na sua vida. Você precisa tomar a palavra de Deus. Por exemplo, você pode ser guardado pelos anjos o tempo todo. A Bíblia diz que os anjos, eles nos guardam nas suas mãos para que não tropecemos em alguma pedra. Os anjos, eles foram dados para nos guardar em todos os nossos caminhos. Aleluia. Aleluia. No Salmo 34, 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os guardam. Ao redor de quem? Do quê? Dos que o temem e os guarda. Ele guarda aos que o
temem. Veja que não é automático. Não é automático. O anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Na versão, essa é a mensagem? Quem tem a mensagem aqui? Aqui. Não? Vai abrir a mensagem para mim. Enquanto ele está abrindo na mensagem, 34:7 de Salmos na mensagem. O anjo do Eterno faz um círculo de proteção em volta de nós enquanto oramos. Um círculo de proteção em volta de nós. Isso faz lembrar o que uma pessoa viu em mim, que eu não lembro quem agora, que eu estava assim envolto com algo, um círculo, viram aqui na igreja em mim, um círculo assim. Sabe, queridos, essas coisas são reais. Ouça, irmãos, talvez isso te dê uma ideia, para alguns aqui dê uma ideia. No livro de Gênesis, capítulo 24, a partir do versículo 1, Gênesis 24, 1, eu estou com um esboço aqui, e eu vou tentar devagar, para mim não passar nada daqui, tentar ser rápido e falar tudo que está no meu esboço. Então de vez em quando eu vou dar uma lida, porque às vezes eu prego tão assim, explosivo, que eu esqueço de algumas coisas. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra, nesse caso levarei seu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não o faças voltar para lá, meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Eu vou encurtar a história aqui, mas Abraão sabia que um anjo iria conduzir o servo de Abraão para encontrar uma esposa para Isaque. Um anjo vai te guiar, vai te conduzir e vai fazer você encontrar. Um anjo fará isso. O anjo que o Senhor enviou, que o Senhor mandou. Ouça, irmãos, eu disse que eu queria dar uma ideia para algumas pessoas. Um anjo pode te ajudar, e é aquele anjo que foi dado para te servir. Ele pode te ajudar a encontrar aquela ou aquele que você está procurando. Agora, essas coisas, como eu disse, não funcionam automaticamente. Você precisa acreditar nelas, você precisa temer o Senhor, e você precisa colocar isso em prática. Então vai funcionar para você. Você precisa colocar isso em prática. Agora, saiba de uma coisa: eu sei que Deus não escolhe pessoas, mas Ele pode te conduzir na pessoa certa, que Deus considera que é uma pessoa certa para você. E Deus sabe, de antemão. Ok? Veja que Abraão ainda disse: se caso ela não quiser, você está desobrigado. Deixa eu continuar lendo aqui, vai.
Próximo. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com o meu servo Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Um anjo está ali conduzindo, porque esse servo, assim como Abraão, ele cria e ele está orando para que ele pudesse ser bem sucedido nessa escolha. E sabe o que deu? Deu certo. Ele encontrou Rebeca para Isaque. E Deus pode ajudar alguém aqui a encontrar Rebeca ou encontrar o próprio Isaque. Porque Deus é o maior interessado em que sua vida dê certo. É o maior interessado, irmãos, que a sua vida dê certo. Eu falei sobre você provocar um anjo, e eu queria ler esse versículo de Êxodos 5, versículo 6. Deus estava mandando anjos para conduzir o povo de Israel até a cidade que eles iam possuir, a Canaã. E aí ele disse, naquele mesmo dia, pois deu ordem, Êxodo 5, 6. Não, Eclesiastes 5, 6. Desculpa. Não consintas que a tua boca te faças culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque razão se iraria a Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos. O que eu estava querendo ler em Êxodos 23, versículo 20. Êxodos 23, 20. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Ele está enviando um anjo para ir adiante deles, mas ele avisa: não o provoque. Não o provoque. Como alguém pode provocar o anjo? Falando negativamente, falando ridiculamente. Ah, esse negócio nunca dá certo. Sabe, eu ouvi uma história que um pai costumava dizer, se você, falando para criança, se você ficar andando aí na rua, um carro vai te pegar se você ficar andando aí. Sabe o que aconteceu alguns meses depois? Um carro o pegou. Porque você vai ter o que você disser. Não o provoques. Não o provoques. Queridos, nós temos anjos e nós precisamos atentar para isso. Porque se nós não estivermos atentos, nós não vamos tirar proveito. E olha, nós estamos vivendo dias que nós precisamos disso mais do que nunca. Mais do que nunca. Nós vemos no livro de Atos, tem algumas histórias de anjos livrando pessoas. Livrou os apóstolos, livrou Pedro, livrou. E eu quero ler em Atos capítulo 5, versículo 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é,
a seita dos saduceus tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e os conduziu-os para fora e lhes disse: Ide e apresentando-vos no templo, dizia ao povo todas as palavras desta vida. Todos os apóstolos haviam sido presos, e um anjo foi lá para livrá-los. Eu quero ler rapidamente mais aqui em Atos capítulo 12, versículo 1. Atos 12, 1. Porque por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, 16 então, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Livrou esse homem da prisão. 16 soldados o guardavam com correntes, mas eles não puderam fazer nada. Sabe, queridos, eu vendo essa história e parece que isso que está na Bíblia é um conto de fadas, não é? Mas deixa eu te contar algo. Em 1967, teve a Guerra dos 6 Dias. E a guerra era de Israel contra a Síria, da Síria contra Israel. Agora, o número de exércitos de cada lado era 260 mil soldados de Israel contra 600 mil soldados da Síria. 260 contra 600 é muita diferença, não é? É muita diferença. Adivinha quem ganhou aquela guerra? Os 260. Agora nós não estamos falando do coisa, porque às vezes nós olhamos para a Bíblia e falamos, não sei. No subconsciente, às vezes nós pensamos que não é verdade, mas uma história de 1967, é difícil dizer que não é verdade. Está lá no YouTube, escreva lá, Guerra dos 6 Dias. E deixa eu te contar pelo menos 2 das histórias que tem ali. Uma delas é que um soldado tinha se perdido, um soldado israelense tinha se perdido da sua tropa. E quando ele se perdeu, ele deu de cara com milhares de soldados sírios, árabes. E agora esses soldados o cercaram e um tanque passou por cima desse homem. O nome desse homem era Salomão. O tanque passou por cima dele, mas ele ainda não estava morto. Então eles miraram para ele, para o matar ali. E sabe o que aconteceu? Eles viraram as costas e todos correram. De repente, correram. Sem explicação. Aquele Salomão, ele tinha visto algo acontecendo ali, uma coisa espiritual. Eu não lembro o que, você lembra? Ele tinha visto aquilo e eles viram também.
E um exército de anjos estava ali e eles saíram correndo vendo. A outra coisa que aconteceu, e foram muitas, tá? Foram muitas coisas acontecendo assim, mirabolantes para o ser humano. Mas uma outra é que havia também um soldado que estava sozinho e agora ele se encontrou cercado pela Síria, o exército da Síria. E esse soldado estava sozinho com a sua arma e eles apontando milhares de armas para ele. E daqui a pouco todos eles baixaram as armas e vieram até ele para se entregar. Todos se entregando e entregaram para ele. E ele levou todos aqueles soldados até a sua tropa, porque eles estavam entregues. Levou até a sua tropa. E a sua tropa ficou olhando e pensando: eu não entendo. Por que vocês não mataram ele antes vocês se entregaram, sendo que era só um homem? Eles disseram: não, não era só um homem. Nós vimos um exército de anjos. E nós até podemos lutar contra israelenses, mas contra anjos nós não podemos. Então eles se entregaram porque anjos estavam ali. Como eu disse, nós estamos falando de 1967. Guerra dos 6 dias, onde Israel derrotou a Síria. Você entende isso? Dá para você pensar mais sobre isso? Pensar sobre o ministério que te protege? Deixa eu te contar uma outra coisa. A minha esposa, ela sempre contou uma história para mim. Eu sei que quando ela era adolescente, ela tinha um problema no coração. Como que chamava? Sopro no coração. Ela tinha sopro. E quando ela tinha 15 anos, né? 15 anos de idade, ela estava ali na igreja batista, no Jardim Regina, orando, buscando a Deus. Batista da Lapa, buscando a Deus, orando sobre aquilo, pedindo para que Deus a curasse. E ela teve uma visão de um anjo. E nessa visão do anjo, ela viu ele vindo com uma bandeja, e na bandeja tinha um coração ali. E sabe o que aconteceu? O que você acha? Ela disse: eu quero, é meu. Ela pegou o coração. Aquilo era uma visão espiritual, mas o que aconteceu de fato é que o coração novo foi colocado nela. Um coração novo, irmãos. Sabe? Nós temos anjos e nós temos que tirar proveito. E eles estão preparados para serviço daqueles que hão de herdar a salvação. A minha sobrinha Natália, não sei se ela está aqui hoje, ela está lá no fundo. Ela contou, eu li isso, acho que ela contou no grupo das mulheres, mas eu não estou lá não, tá? Mas ela contou no grupo das mulheres que, não sei se, nos primeiros dias dela vir aqui na igreja, ela viu não só um anjo aqui, ela viu alguns anjos, não é isso? Tira a máscara. Um monte de anjo. Ela disse que viu um monte de anjos afobados, quer dizer, trabalhando, aqui na sua igreja. É claro que tem um monte, tem o meu, tem o seu, tem o seu, tem o seu, tem o seu, tem os nossos anjos. Os nossos anjos. E se precisar de mais, Deus manda mais. Mas eu quero te mostrar algo. Em 2 Reis, capítulo 19, versículo 32. 2 Reis 19, 32. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade. Deixa eu explicar isso aqui antes. Esse rei da Síria aí, ele havia vencido vários inimigos em volta dele, vários. E ele estava orgulhoso, arrogante. E ele mandou um recado para o rei Ezequias. Ele disse: você não sabe o que nós fizemos com aqueles outros lá? Nós vamos fazer a mesma coisa com você. Nós vamos destruir vocês.
nós vamos destruir vocês. Esse rei falou isso. Nós vamos fazer a mesma coisa. Ezequias era um homem temente a Deus, o rei Ezequias, um homem temente a Deus, e ele foi buscar ao Senhor. Você pode provocar um anjo de maneira negativa, e você pode provocar um anjo que está a serviço de Deus. Foi como Saddam Hussein disse uma vez contra os Estados Unidos. Ele disse: essa na verdade é uma guerra dos deuses, do nosso Deus contra o Deus de vocês. Saddam Hussein falando isso contra os Estados Unidos. É o nosso Deus contra o Deus de vocês. Adivinha que final foi esse? Ninguém pode contra o nosso Deus. Ninguém pode contra o nosso Deus. Aí Deus deu a resposta para o rei da Síria. Deus deu a resposta. E olha o que Deus falou. E veja as palavras de Deus. Se ele está falando umas palavras felizes, olha como ele responde. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não é que não vai acertar. Você não vai lançar nenhuma. Não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Próximo. Pelo caminho por onde vier. Olha Deus falando: eu vou encontrar vocês no caminho, não vou deixar vocês chegar. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Eu vejo, parece que eu ouço o tom da voz de Deus aqui, sabe? É isso mesmo? Tem certeza? Deixa eu te avisar o que vai acontecer. Próximo. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Ei, quando Deus tem aliança com alguém, meu irmão, quando Deus tem aliança com alguém, por amor de meu servo Davi. Próximo. Então naquela mesma noite, olha como Deus é. Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor. Quantos anjos? O anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios 185 mil. 185 mil soldados. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. 185 mil assírios caídos, prostrados. Porque ninguém pode se meter contra o nosso Deus. Nós que temos irmãos, às vezes nós temos aquela frase: mexeu com meu irmão, mexeu comigo. De fato que eu e meus irmãos saímos em guerra, em briga, em luta, quando a gente era mais novo, tá? Com muitas pessoas brigavam. Uma vez o Branco estava lá e um monte de homens em cima dele, e o Emerson e eu corremos para cima deles e colocamos eles para correr. Então a gente sabe como é isso, né, irmão? Agora, eu estou falando isso para dizer o seguinte: não é para me gabar da época trágica, ruim, que a gente poderia estar morto, né? Claro. Porque a história toda não foi só essa. Eles voltaram para matar a gente também. Mas eu estou para dizer isso aqui: se mexer com a gente, mexeu com Deus. E se mexer com Deus, ninguém pode contra o nosso Deus. E deixa eu te dizer, eu te mostrei aqui um anjo que matou 185 mil soldados. Aí você pode dizer: mas isso daí era soldado, e o diabo? Então abra em Apocalipse capítulo 20, versículo 1, para a gente dar uma olhada no diabo. Então vi descer do céu um anjo, não mais, tinha na mão a chave do abismo
e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Para prender o diabo, a antiga serpente, o chifrudo, o carrancudo, não precisa de 10 anjos não, precisa de um anjo, e um anjo só, somente um, pegou e prendeu e amarrou o diabo. Esse aí é o chefe dos diabos, dos demônios, ele é o diabo, ele é o chefe dos espíritos malignos. Então o chefe dos demônios, o chefe dos espíritos malignos, sabe, às vezes as pessoas pensam que a briga é Deus com o diabo. Não tem comparação. A briga é um anjo desse aqui com o diabo, e um anjo desse aqui pegou o diabo e amarrou ele, pronto, acabou. Não é Deus e o diabo, não tem briga de Deus com o diabo. Deus fala, vai lá e prende ele, vai lá e prende ele, por 1000 anos, e o anjo foi lá e prendeu ele. Então é esse inimigo que nós temos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ele vai guardar você, ele vai proteger você. Ouça, irmãos, eu não sei se você tem ficado com medo com as coisas que têm acontecido no mundo, ou de repente com medo de uma bala perdida, ou de repente o mundo está tão assim que eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu sei o que vai acontecer comigo. Eu estou guardado pelos anjos, eu estou protegido pelos anjos, eu estou completamente cercado, uma roda me cercando assim, ó. E você também. Mas você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar nisso, amém? Aleluia, irmãos. Eu anotei para falar que o filho do Wanderson, uma criança, eu acho que ele veio na igreja 1 ou 2 vezes só. E aí o pastor Ricardo estava pregando aqui. E aquela criança começou a ver o anjo. E aquela criança estava lá no fundo vendo o anjo, acompanhando o Ricardo, e ele disse: papai, aquele ali é o papai do céu? E ele estava apontando para o Ricardo, né? É o papai do céu? O pai dele olhou e falou: não, aquele ali é o pastor Ricardo, ele é amigo do papai do céu. Não, papai, aquele que está ali do lado dele, ó, você não está vendo? Você não está vendo ali do lado dele? Para a criança que estava vendo, para ela, tipo, era real aquilo. Era real, de fato que era real. Mas ela estava vendo assim, como se fosse uma forma física. E ela disse: não, papai, você não está vendo lá, ó? Está lá do lado dele, lá, ó. Aquele é o papai do céu. Eles são reais, gente. Eles são reais. Eles são reais. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, o nascimento de Jesus foi anunciado por um anjo. E quando os homens queriam matar a Jesus, um anjo veio em sonho e ele avisou a José: José, se levanta, pega a criança e saia daqui, porque eles querem matar a criança. Os anjos, eles foram dados para o nosso serviço. Eu quero ler com você também Atos capítulo 10, versículo 1, a história de um homem que temia a Deus e estava querendo Deus na vida dele. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memorial diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Aqui nós estamos vendo, eu já estou quase concluindo, gente, mas aqui nós estamos vendo esse homem temente a Deus, que porque ele era temente a Deus, as orações e as esmolas dele, as ofertas, e chegou diante de Deus, nas narinas de Deus. E Deus mandou um anjo até Cornélio, e o anjo apareceu a Cornélio e disse: Cornélio, olha só, Deus ouviu suas orações e viu as suas esmolas. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Pedro,
Manda chamá-lo. Ele está orando. Eu quero te dizer uma coisa, irmão, irmã. Os anjos não foram dados para pregar o evangelho. Por isso que esse anjo mandou chamar Pedro para pregar o evangelho para Cornélio. Mas eu queria te dizer que, apesar deles não ter sido chamados para pregar, ele pode visitar o seu parente. E ele pode dizer para o seu parente: eu quero que você vá naquela igreja. Eu quero que você vá naquele culto. Eu quero que você vá. Ouça, irmãos, ouça. Nós sabemos que as coisas, a maioria das coisas ruins que acontecem no mundo, elas são orquestradas por demônios, espíritos malignos. E esses demônios são anjos caídos, que estão praticando o mal. E nós sabemos que esses anjos caídos, que agora são demônios, eu fiz referência a anjos para lembrar você da história, eles estão hoje influenciando pessoas para o mal. Eles estão soprando no ouvido de pessoas: mata esse, se mata ali, se joga daquela ponte, destrói a vida daquele ali, faça aquilo com aquele outro ali. Demônios estão fazendo isso. Estão fazendo com que as pessoas sejam instrumentos de destruição. Esse é o trabalho dos demônios, influenciar pessoas para o mal. O trabalho dos anjos é influenciar pessoas para o bem. E os anjos de Deus, eles vão influenciar pessoas para o seu favor, ao seu favor, para o seu bem. Agora, ouça, irmãos, para a mensagem ficar completa hoje, você tem que acreditar nela. E sabe, eu não estou aqui fazendo culto de anjos, e eu quero até dizer para você, em Gálatas capítulo 1, versículo 8, Gálatas 1, 8, deixa eu ler isso aqui antes de eu falar. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito, anátema. Eu li isso aqui para dizer algo para você. Com tudo que eu estou falando, eu não estou sugerindo que você fique pedindo para ver um anjo. Se Deus quiser, Ele vai abrir os seus olhos para ver um anjo, ok? Essa é a primeira parte, a primeira coisa. E mesmo que você visse um anjo hoje, você precisa saber que o que um anjo falar para você, porque às vezes pode ser um anjo do diabo, ok? Então é bom eu dizer isso. Ele se apresenta como anjo de luz para enganar os escolhidos. Então, como eu estou ensinando sobre anjo, é bom eu dizer isso para você, porque senão um anjo vai aparecer, vai pregar uma doutrina que não é bíblica para você. Se você não conhecer a palavra, você vai aceitar e vai dizer: mas pastor, afinal você pregou sobre os anjos. Eu preguei sobre os anjos e também disse que não existe só os anjos bons. Então, tudo de doutrina, no que diz respeito a ensino, tem que ser comparado com a Bíblia. Tem que ser confrontado com a palavra. Se estiver de acordo com a palavra, é de Deus. Se não, seja maldito. Mas é um anjo, seja maldito. Então, assim, em primeiro lugar, você não precisa pedir para ver um anjo. Senhor, eu quero ver um anjo, aí eu quero ver um anjo, eu quero ver um anjo. Não precisa. Se o Senhor quiser, Ele vai te mostrar. É a primeira coisa. A segunda coisa é que se alguém vier falar algo que não está na Bíblia, mesmo que for um anjo, seja amaldiçoado. Ok? Agora, tendo colocado isso, e é importante colocar, os anjos estão andando conosco noite e dia, dia e noite. Ok? E como eu contei no caso da minha esposa, até cura ele trouxe, um órgão novo. E o que ele faz para um, ele faz para o outro. Agora, os anjos foram dados, como eu introduzi, dizendo que para nos servir. Então nós podemos dizer, para que coisas funcionem, coisas aconteçam, e os anjos vão fazer. Eles vão fazer. É importante você saber que apesar de um anjo ser vindo do céu, você é maior do que um anjo, ok?
Você é maior do que um anjo, ok? Os anjos servem você. Aquele a quem você serve é maior do que você serve a Deus. Aquele que te serve é menor do que você, os anjos te servem, ok? Então eles são menores do que você. Deus é maior do que você, os anjos, porém, são menores do que você. Então eles foram dados para servir a gente. Como eu disse, isso é importante ficar. Os demônios, eles influenciam pessoas para o mal. Os anjos influenciam para o bem. Anjos foram mandados para dizer a um homem: procura Pedro que vai pregar o evangelho para você. Agora, eu não sei o que você está precisando, seja o que for. Vamos completar assim. Nós vamos nos levantar hoje e nós vamos começar a orar e acreditar que portas vão ser abertas, pessoas vão se converter. Nós vamos ver coisas acontecer, favor para nós. Os anjos vão influenciar. Um anjo destruiu 185 mil. Eles trabalham na velocidade da luz, ok? Então, um anjo pode trazer 100 clientes para você, 1000 clientes para você, 10.000 clientes para você. Um anjo só. E como eles fazem isso, pastor? Na velocidade da luz. Um anjo, o seu anjo. Vai acontecer. Vai acontecer. Vocês estão ficando prontos para isso? Pessoas vão se converter, irmãos. Pessoas vão ser atraídas para esse lugar, irmãos. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu tenho dito isso, mas eu vou dizer mais do que nunca ainda. Que as pessoas sejam atraídas para esse lugar. Anjos vão. Muitas pessoas passaram na frente dessa igreja. E eles tiveram desejo de vir para cá, mas muitos deles não vieram. Por alguma influência, alguma coisa. Eu estou chamando essas pessoas agora. E eu estou dizendo que os anjos vão. E façam essas pessoas vir. Façam essas pessoas vir para esse lugar. Muitos parentes, falta pouco para eles virem. Então eu estou dizendo agora que eles sejam agora influenciados a querer estar aqui. Eu estou chamando os parentes dos membros dessa igreja. Eu estou chamando os familiares. Eu estou chamando os irmãos, eu estou chamando os pais, eu estou chamando os filhos, eu estou chamando o marido, a esposa, eu estou chamando agora essas pessoas para a salvação. Outras que estão desviadas, afastadas do caminho, outras que estão sem igreja para congregar e não sabem para onde vão. Eu estou chamando que essas pessoas venham, que elas sejam atraídas para cá. Eu estou chamando que elas sejam atraídas, e agora anjos estão sendo liberados para isso. Anjos estão sendo liberados para atrair essas pessoas. Anjos estão sendo liberados para atrair clientes para o povo dessa igreja. Aqueles que têm negócios, aqueles que vendem coisas, sejam atraídos clientes para essas pessoas. Aqueles que mandaram os seus currículos, que se inscreveram em vagas de empregos, eu oro agora para que pessoas possam encontrar o currículo dos membros dessa igreja, pessoas possam encontrar, pegar, ser atraída, ser puxada, anjos indo e fazendo isso acontecer. Não tem nada que possa impedir os servos de Deus de receber aquilo que pertence a eles, e ter uma porta fechada não é algo que vem de Deus, não é algo de Deus, porque Deus já abriu as portas. Eu estou chamando aquela promoção que ficou retida, para que seja liberada agora. Eu estou chamando agora pessoas, vão ser influenciadas de maneira a querer promover os servos de Deus que estão aqui. Se prepara para grandes coisas. Se prepara, anjos estão vindo te servir no seu corpo agora. Anjos estão trazendo o que você precisa. Você não vai sofrer mais de solidão.
Ou você está procurando um companheiro, uma companheira. Então anjos de Deus que foram dados para te servir estão indo agora. Eles estão indo agora para fazer isso acontecer para você. Você vai encontrar o seu companheiro, você vai encontrar sua companheira. Você não está só. Deus já ouviu as suas orações. Deus estava no seu quarto quando você orou e falou com Ele, e Ele está te mandando essa palavra hoje para que você saiba que Ele é Deus na sua vida. Ele cuida de você e Ele não deixa você só. Deus é o maior interessado. Quando Ele viu que Adão estava só, Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma companheira idônea para ele. Isso vale para as mulheres. Não é bom que fiquem só. Deus está agora ajudando você, preparando alguém para o seu caminho. Ei, anjos, faça chegar o dinheiro que esse povo precisa. Faça chegar as coisas que eles estão chamando, as coisas que eles estão orando. Faça chegar dinheiro vindo, diga: dinheiro vindo para as minhas mãos. Os anjos vão fazer chegar na sua vida, do mesmo jeito que aquela moeda de prata veio parar na boca de um peixe que levou até Pedro. Está vindo para você, porque quem fez aquilo foi os anjos de Deus, e eles estão prontos para fazer para você também, fazer chegar na sua vida o que você precisa. Os anjos foram liberados por Eliseu quando Samaria estava passando por grande tribulação, pobreza, miséria, fome. Eliseu deu uma palavra profética. Os anjos convenceram aqueles 4 leprosos a se levantar e ir até o exército dos inimigos, o território dos inimigos. E aqueles inimigos, eles ouviram barulhos, grandes barulhos de exércitos que vinham contra eles. Eram apenas 4 leprosos? Não eram. Eram exércitos mesmo. Eram exércitos do exército de Deus, dos anjos de Deus, que estava indo até eles, contra eles. Então eles deixaram tudo que tinha lá naquela cidade, abandonaram tudo, fugiram e deixaram tudo ali à disposição dos leprosos, à disposição de Samaria, porque a palavra de um homem de Deus, de um profeta, tinha que se cumprir, e ela estava se cumprindo ali, e ele estava agora possuindo aquilo que ele havia falado. Em 24 horas a economia de Samaria tinha mudado. Em 24 horas a economia de Samaria tinha mudado, e agora a sua economia está mudando também. As suas finanças estão mudando também. Ei, eu quero que você creia no sobrenatural e não no seu bolso. Eu quero que você creia no sobrenatural e não na sua conta. Eu quero que você creia no sobrenatural e não na falta que você teve até aqui. Eu quero que você creia no sobrenatural e não no que você viveu até aqui. Porque se você tirar os olhos do natural, tirar os olhos agora do natural e colocar no sobrenatural, anjos vão correr para fazer acontecer o que você está precisando. Está chegando para você, está chegando na sua vida, está chegando o aumento, está chegando o crescimento, está chegando a multiplicação. Você agora está sendo promovido, promovido. Ei, se coloca de pé e continue orando, é a sua vez, continue orando. Eu ensinei você, agora faça, ore, continue orando. Ei, anjos de Deus, servindo. A Natália viu vários anjos voando nesse lugar. Ei, eles estão gostando do que nós estamos falando. Eles estão gostando, eles estão saindo para fazer o que tem que fazer. Ei, é algo sobrenatural. No natural nós não conseguimos. É por isso que Ele mandou anjos, Ele mandou espíritos ministradores. Ei,
Eu sei que cada um corresponde do seu jeito, a Silvana corre, outros correm, cada um corresponde, mas corresponda a essa palavra hoje, corresponda, faça alguma coisa para mostrar que você está crendo nessa palavra, porque não é palavras de homens, não é palavras de homens. Ei, 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 eu vejo uma multidão sendo atraídas para cá. Eu vejo uma multidão sendo atraída para cá. Ei, eu vejo seus parentes. Eu vejo. Por que não ter um bom negócio? Por que não ter um bom emprego? Por que não? Por que Deus estaria se opondo a isso? Por que Deus estaria contra você prosperar, você aumentar, você crescer? Por que Ele estaria contra? Qual o motivo? Qual a razão? Se Ele deu Jesus, Ele disse: porventura não darei também com Ele todas as coisas? Porventura não te darei todas as outras coisas? Porque Ele não daria, porque Ele não faria. Ele tem pensamentos bons, pensamentos de paz e não de mal. Porque Ele não faria o seu negócio decolar, o seu negócio crescer. Por que não? Porque Ele não faria você vender. Por que não? Porque Ele não faria você ser promovido. Por que não? Porque Ele não faria o seu corpo ficar em saúde. Por que não? Porque Ele não faria você encontrar alguém. Por que não? Porque Ele não arrumaria a sua vida. Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Ele quer o melhor para você. Mas como eu falei na minha introdução, depende da sua maneira de pensar. E a sua maneira de pensar hoje está se conformando com os pensamentos de Deus. A renovação da mente é isso, é tirar os pensamentos humanos naturais e colocar os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, de prosperidade, de alegria e não de mal. Ei, anjos, vão anjos, vão anjos, vão anjos, faça chegar o que tem que chegar, faça acontecer o que tem que acontecer, faça acontecer o que tem que acontecer. Ei, se havia demônios, espíritos malignos envolvidos em situações e causas, prendendo pessoas, prendendo a vida das pessoas dessa igreja, agora estão sendo liberados, as pessoas estão sendo liberadas, as pessoas estão sendo liberadas aqui. Ei, as pessoas estão sendo liberadas e os anjos estão indo fazer o que tem que fazer. A causa na justiça agora está sendo desbloqueada, vai ser liberada agora, rapidamente. Os negócios estão sendo liberados aqui. Os negócios estão sendo liberados aqui. Ei, aleluia. Ei, aleluia. Empregos, bons empregos, bons negócios, bons empregos, bons negócios. Aleluia. Vamos adorar.